Estamos começando mais um Tamo Junto com meu querido amigo Ronaldo Vrobel. E Jackson Leite. E hoje a gente vai tratar de um tema que toca no fundo, tá? Aliás, dois temas que são muito atuais, né? As pessoas estão vivendo mais e hoje os 50 são os antigos 30. Né? Então tem vários fenômenos acontecendo. Hoje a gente vai falar de dois, que o primeiro é órfãos aos 50 e o segundo é o divórcio grisalho. Para tratar desses temas, uma amiga, grande profissional da saúde mental, psicóloga, escritora, palestrante e vários outros títulos. Obrigado, Andréa Calçada. Jackson, mais uma vez, um grande prazer estar aqui com você, que é uma pessoa muito querida, conhecendo o Ronaldo, né? E aí, falar sobre alguns temas atuais, né? Porque é exatamente isso, os 50 hoje, né? São os 30 de antigamente, né? Então, lembro da minha avó, aos 40 anos, ela parecia uma senhora de 70, né? Então, tudo mudou muito, né? E a cabeça das pessoas mudou e a gente vê coisas diferentes acontecendo hoje. Andréia, né? a minha avó ficou viúva com 49 anos e o resto da vida dela foi uma eterna viuvez. Viuvez, exatamente. Algumas até viviam de preto, né? Então, assim, hoje você pega, né, mulheres com 70 que estão aí parecendo que tem 50, né? Então, eu acho que é um tema muito pertinente, né? Essa questão do divórcio grisalho é algo que já eu vejo, né, um pouco mais na mídia, mas órfãos aos 50, aos 60, eu não vejo ninguém falando sobre esse tema, por isso que eu sugeri quando você me perguntou. E por que você sugeriu? É porque, na verdade, assim, tem uma experiência pessoal minha, né? E eu acho, assim, não se fala muito nesse tema, né? Porque eu acho que se tem ideia, assim, de que você aos 50, você já é adulto, né? Já casou, já descasou, já teve filho. Isso é uma coisa mais fácil de lidar. E nem sempre né? Dependendo das circunstâncias. Então, eu percebo que, assim, que se não se fala sobre isso, sobre esse tema, como é que é você perder seus pais aos 50, aos 60, né? E que, na verdade, faz parte da vida, mas que não é uma coisa fácil, né? Acho que já é um momento onde, como a minha querida amiga Thalita falou, a gente já tem noção e percepção de quem são nossos pais, né? Com as qualidades e defeitos que eles têm, né? Mas, por exemplo, se você convive com seus pais durante 56 anos, ver essa finitude chegando não é nada fácil, né? Você perder alguém que você teve um vínculo por 56 anos, e se você tem pais parceiros e que apoiaram a sua vida, né? Ou se você não teve, né? Mas, de qualquer forma, são aquelas figuras de referência para a sua vida. Então, eu vejo que é algo, assim, é como se pessoas mais novas perderem seus pais, eu acho que é mais pesado, pode ser, dependendo da situação. Mas quando você tem 50, 60, também é algo que fala de uma perda importante, né? E eu não vejo as pessoas falando sobre ser órfãos, né? Se tornarem órfãos aos 50, aos 60. Até porque, assim, eu acho que tem uma outra questão, né? Os 50 anos, né? Eles trazem uma série de mudanças no corpo, né? Que às vezes já vem lá dos 40, né? Que para a mulher é a menopausa, para o homem é a andropausa, né? Que eu não sei bem como é que... a perda do corpo, perda da juventude. A gente tem ganhos, né? Que são ganhos que eu acho que são não a todos, mas da maturidade, da experiência. Mas você está vendo também que, à medida que seus pais estão indo, você vai ser o próximo da fila, né? Então, eu acho que traz uma série de sentimentos, né? E que são, às vezes, difíceis da gente lidar, né? E eu vejo que não se fala muito sobre isso. Né? E o que se pode falar sobre isso? Porque a perda não é só dos pais, né? Não. Perde-se tudo.
perdem-se os amigos, perdem-se as referências. Por exemplo, o Jackson e eu somos de 68. A gente teve a nossa infância e juventude nos anos 70 e 80. Era outro mundo. Nós fomos transplantados em outra realidade, um planeta com jovens que falam outro dialeto, uma outra dinâmica, sim. E no meio disso tudo, seu pai aproveita e morre. Que bem ou mal era aquela figura Ainda estruturante, né? Assim, a gente fala de perdas, né? Porque senão o programa vai ficar muito triste, né? É claro que, assim, a perda dos pais, eu acho que traz, assim, né? Uma coisa, assim, de memórias, né? Pelo menos, assim, eu tenho memórias muito boas, muito afetivas. Que eu acho que entendo que elas fiquem, né? Elas ficam presentes. Mas tem essa sensação mesmo, né? E agora? Né? A geração que a gente tem não é mais assim. Meu pai, a cada semana morre um amigo dele, né? Então, e aí a gente vai vivendo esses lutos, né? Pelo menos se você tem Claro que tem pais que morrem mais cedo, mas a gente começa a viver muitos lutos com muita frequência. E entendo que nós precisamos estar estruturados para lidar com isso, né? Até para poder dar suporte a eles. E não é à toa, né, que muitos pais, muitas vezes, são abandonados pelos filhos nessa faixa etária, né? Que aí você tem 50, você tem pais com 70, 80 que ficam acamados e os filhos não têm... às vezes porque não tem vínculo afetivo ou não querem assumir aquela responsabilidade, mas muitas vezes eles não conseguem lidar com a dor, né? De enfrentar, por exemplo, né? 5 anos, como eu tenho enfrentado com a minha mãe, 5 anos de uma doença degenerativa, com mais de 20 internações, entendeu? E a cada internação você vê uma perda, né? É um luto de 5 anos, né? Então, eu entendo assim, precisamos fazer esses lutos, isso não tem muito jeito, né? Agora, eu acho que o que ajuda é a gente, né? Eu fico feliz, assim, que bom que minha mãe aproveitou a vida, né? Eu acho que são coisas que me acalentam um pouco o coração, porque ela aproveitou muito a vida. Ter que lidar com essa dor para dar suporte ao meu pai, que está com 86 anos. Então, são coisas que, na verdade, às vezes a gente não estava querendo lidar naquele momento, né? Andréia, para o processamento do luto, o que é menos doloroso? O luto repentino ou o luto gradativo? Ótima pergunta. Acho que de pais idosos, assim, eu preferia um luto repentino, que você viver um luto por 5 anos, né? Não é mais a minha mãe ali, né? Então, você vive um luto rotineiro, dia a dia, cada internação. Então, assim, eu não sei te responder. Você tem aquele pai ou mãe morto em vida, né? Eu tenho uma mãe morta em vida. Não é mais ela, assim, ela tá até lúcida, mas ela tá presa no corpo, ela não fala. E aí você vai ter que fazendo aquele luto, né? E ajudar o meu pai que tá, né, lúcido nessa situação. Então, assim, eu hoje, né? Aí talvez seja da minha perspectiva, né? Com uma pessoa idosa, sei lá, um infarto, uma coisa mais súbita, ou uma doença de tempo mais curto, eu acho mais fácil, porque senão vira tortura psicológica para todo mundo que está envolvido, entendeu? Então, mas eu só acho essa pergunta, assim, muito, muito pertinente, né? Que é o que a gente começa a viver, assim, claro que tem pessoas que perderam seus pais antes desse... Mas é normal, eu vejo, assim, meus amigos, né? É o pai que internou, a mãe, a tia que... E aí você começa a viver E assim, acho que a gente não foi muito preparado para isso, sabe? Fica aqui o convite ou a sugestão para você nos conceder uma série de entrevistas falando sobre como tratar do luto, como se preparar para o luto. Ou você fazer isso de forma individual no seu canal, enfim. É muito pertinente. Não existe uma educação de luto no brasileiro. É um tabu. É um tabu. Bela palavra. Rony mandou tudo.
É mais ou E menos eu assim. acho isso mandatório. A gente precisa, nós que somos comunicadores, né, você como psicóloga, mas também como comunicadora, é fundamental. Tem pessoas que sofrem, ficam anos sofrendo. Eu conheço pessoas que ficam sofrendo e postando o sofrimento e não querem sair daqui, não querem sair daquela dor, não querem sair daquela dor, não querem... Eu não sei se até onde aquilo é saudável, entendeu? A ideia é que a dor, né? Claro que existe dor, se transforma em saudade. E aí, só para tentar falar de uma coisa boa, né, nessa faixa etária, que eu acho que as pessoas, como elas têm hoje um prolongamento de vida e de forma mais saudável, tem pessoas que depois de 15, 20, 30 anos de casamento, resolvem romper e aproveitar a vida e vamos lá, eu me apaixonei, eu quero construir eu quero conhecer outras coisas. E aí vem esses divórcios grisalhos. Eu ia falar isso, né, que são os divórcios grisalhos, né, que vêm a partir aí do 50, 60, até 70 anos, no sentido de, né, eu tenho energia ainda, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo saudável, eu quero uma nova experiência, eu quero, né, então, são lutos, né, e que são perdas. São perdas para os filhos. Mas né, daquela configuração original da família. Exatamente. Que eu acho que isso, para as famílias mais tradicionais, principalmente, isso acaba sendo um choque, né? Assim, quando você tem um rompimento de um casamento longo, né, com a pessoa já na melhor idade. Aliás, quem foi o imbecil? Desculpa, gente. Quem foi o imbecil que cunhou esse termo melhor idade, né? Alguém que queria vender produto para idoso. Para idoso, exatamente. Porque eu acho assim, gente, de novo, é sério. Assim, quem foi? Porque, assim, claro, gente, a gente tem ganhos, tem ganhos. Hoje em dia você consegue ver o mundo de outra forma, né? Com mais maturidade, pensar, respirar um pouco mais. Mas, assim, o corpo não é o mesmo, aí você tem dor aqui, dor ali. Então, e fora essas perdas que você vai ter que ir vivendo, né? Então, assim, eu acho que também tem essa coisa da mídia, né? De vender produtos, né? Mas, assim, essa coisa do casamento grisalho, eu entendo, assim, que as pessoas têm essas escolhas, né? Elas querem... Às vezes, elas acham que tem mais 10, 15 anos de vida e elas querem... Eu só acho que isso tem que ser feito com responsabilidade, né? A verdade é que cada um tem uma perspectiva diferente, porque a pessoa idosa que quer aproveitar os seus últimos anos, talvez ela não esteja tão preocupada com os sucessores ou com os problemas que ela vai deixar. A vida vai até aquela curva e o que vier depois não é da minha conta. E aí entram N situações, né? Essas questões patrimoniais, né? Companheiros novos, aí para quem, né? Para quem deixa, para quem não deixa. Assim. Então, assim, tem uma série de coisas que eu entendo, assim, que existem pessoas hoje, né? Que aos 60, 70 entendem que tem uma escolha e querem viver coisas, porque ela ainda se sente com energia, com pouca vida pela frente, mas com energia para viver. Mas eu acho que isso tem que ser feito com responsabilidade, porque você tem uma história de vida, você tem família, você tem... Né, como fazer isso? E eu vejo pessoas que conseguem fazer isso de uma forma bacana, né, que conseguem, inclusive, ser amigos do seu... Né, do seu ex-companheiro, mesmo nessa faixa etária. Que isso seja feito com respeito, com cuidado, com respeito à vida que foi vivida, né? Então, eu acho que é isso. São possibilidades, né? Eu acho que a gente tem, a partir dos 50, as perdas, mas tem ganhos também, né? Só voltando um pouquinho à fita, né? Voltando um pouquinho à fita, a gente que é de 68, né? A gente... Qual é a sua sugestão para quem está vivendo luto, para as pessoas que, enfim, que ainda não viveram? Qual é a sua sugestão para a gente conseguir mergulhar e passar nessa onda, não digo o mais rápido possível, mas da forma mais saudável possível? Entendo que, assim, se você tem uma estrutura familiar, né? Não é todo mundo que tem isso, né? A estrutura familiar de apoio é fundamental, né? Até para que você possa expressar aquilo que você está sentindo e possa também fazer um rodízio nisso, né?
Então, porque é muito difícil você acompanhar, por exemplo, uma pessoa idosa que tá com uma doença degenerativa, né? Então, você ter essa estrutura familiar é algo que ajuda, mas não é todo mundo que tem. Eu ia falar isso, não é todo mundo que tem. Aliás, uma grande maioria não tem. E o problema, André, é que muitas vezes a estrutura depende da pessoa que está definhando. Né? Uma situação clássica é aquela da morte da vovó e que a família se desintegra. Uhum. Sim, a casa dela era o ponto de encontro, de confraternização tudo. Sim, é a perda das referências, né? Você vê, eu falo por mim, meu pai se foi, a minha mãe está com 87, meu irmão e minha irmã mora fora, meu irmão, quando minha mãe se for, ele já falou, ele vai morar com a minha irmã lá fora, então eu falei assim, então a pergunta é meio que eu faço, né? Que vai ser uma porradaça, né? Assim, porque a sua mãe... Minha mãe tá viva, mas tá com 87, né? Mãezinha, te amo. Mas ela já tá na reta final, né? Então a ordem natural é eu ficar e ela ir, e aí, né? Eu vou ficar aqui sozinho no Rio de Janeiro, né? Então... Por isso, né, que nós, né? Eu sou de 69, um pouquinho mais nova, mas assim, a gente tem que ter sempre a nossa estrutura, né, de acolhimento, amigos, né? Além da família, mas assim, os pais vão embora, né? Sim, sim. Então, amigos, psicoterapia, se for o caso. Se não for psicoterapia, Jackson, então, mas se não for isso, uma religião bacana, né? Amigos, um trabalho uma ou razão algo, de viver, né? um objetivo, né? Que Mas, André, eu acho que uma questão é o seguinte, não são só os pais que morrem ou que definham, é tudo. Você perde amigos, você perde sonhos, você perde a vitalidade, você vai perdendo uma série de... São perdas... Mas a gente não tinha que ser educado para isso? Né? Assim, educado que eu digo assim, a morte faz parte da vida. Por que é tão dolorido, né? Talvez no passado, a morte... Por exemplo, eu sei que na geração dos meus avós, as pessoas eram veladas em casa e a vizinhança vinha em casa, chorava e se abraçava e tal. Então as crianças, em alguma medida, conviviam com a morte. Né? Como nos Estados Unidos, né? Que se faz lá até... As pessoas comem, fazem um coquetel, fazem, né? Tal. Sim, mas você tinha a morte, você tinha a doença, você tinha a fragilidade, tudo dentro de casa. E hoje em dia, ou isso é muitas vezes ocultado, ou manda-se o doente ou o idoso para um asilo ou para algum outro lugar e você tem essa cultura dessa positividade tóxica de juventude, de alegria, de sorrisos. E aí a dor, a doença, a morte, a finitude... fica tudo escondido, né? Escanteio, né? E por isso, assim, eu acho que muitos idosos são abandonados, porque lidar com envelhecimento não é uma coisa boa. Você tem pacientes idosos? Tenho, e tenho pacientes idosos que eu digo 70, né? Cuidando de pais mais idosos. Uau! Então, paciente com 70 que está com a mãe de 90, e aí a situação da família... Entendeu? Eu tenho alguns, aí a família se estrutura para dar conta daquilo, e às vezes... Tem casa de geriátrica que é bacana, tem outras que não são tão bacanas assim. O Brasil ainda não tem essa cultura como os Estados Unidos mas tem. E assim, lidar... Né? E aí eu trabalho, né? Uma coisa que eu estou trabalhando comigo, trabalho o luto deles nesse sentido, né? Porque o idoso, ele precisa de afeto, de conforto, né? Nesse final de vida, né? Então, eu tenho alguns pacientes idosos que estão vivendo isso como eu estou vivendo também, um pouco mais nova, né? Então, mas eu acho, assim, essa coisa da mídia, né? De lidar nessas coisas feias, que são coisas feias, não sei se são feias, né? Mas são normais, né? Não vende, né? Não vende, assim, o idoso gera usa marketing. fralda, né? E a vida... gente, isso é a vida, a gente vai chegar lá, né? Então, não gera seguidor, né, Jackson? Não combina com o Instagram. Não combina com o Instagram, né? Mas as pessoas vivem isso e eu acho que muitas pessoas correm disso. E aí seus idosos ficam sozinhos. Eu acho que isso precisa ser falado, sabe? Assim, lidar com dor. Então, as pessoas lidam de forma diferente, mas abandonar também não acho que é o caminho, né? Mas voltando para o outro tema que você trouxe, o casamento grisalho, ele é uma notícia muito boa, né? Eu acho.
Poxa, antigamente o Aqueles pessoal não se casamento, separava, já as ficava pessoas se naqueles separam. casamentos Um infelizes. casamento hétero, daqui a pouco se separa, ela se descobre lésbica, o cara se descobre gay, e é um barato, sabe? As pessoas estão se permitindo viver novas vidas, novas do que relações, ficar né? enclausurado num casamento infeliz, né? Eu acho isso... Isso é. Não posso falar um palavrão aqui, né? Do ser... Só acho que isso tem que ser feito, Jackson, assim, depois de tantos anos de casamento, tem que ser feito com cuidado, com respeito. Porque às vezes eu vejo situações, por exemplo, de um homem se apaixonar por uma mulher mais nova, né, e larga outra, assim, que ficou vivendo aquele casamento, que não trabalhou, deixa ela vulnerável. Então, assim, eu acho, assim, as pessoas têm direito, claro, né? Tem responsabilidade. Mas com responsabilidade afetiva e em todos os sentidos. Mas eu acho, sim, né? A gente... O tempo é curto, né? Não, eu bati palma porque eu conheço pessoas que ficam casadas décadas infelizes. Infelizes. Conheço, não vou citar nomes, mas são amigos meus da época de colégio que não estão felizes matando em nome dos filhos. Porque poxa, fica porque fica acomodado também, né? Fica que acomodado. merda, pô. Entendeu? Rony também, o Rony conhece gente pra caramba. O Rony é escritor, então ele pesquisa a vida de pessoas. Eu me lembro que nos anos 70 eu tive uma colega cujos pais se separaram. Eu tinha meus 10 anos de idade e a gente ficou horrorizado com isso. E quando a gente soube que a mãe dela tinha um segundo marido, para mim essa ideia era surreal. Eu pensava assim, olha, que me aconteça tudo na vida, mas não isso. O divórcio, a separação foi se naturalizando mais nos anos 80. Lembra da série Malu Mulher com a Regina Duarte? Verdade. Um clássico da televisão que... A lei do divórcio é de 77. Foi um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas. A lei do divórcio... A revolução sexual, né? E tal, a separação conjugal ela começou a ser objeto de uma análise legislativa mais cuidadosa a partir dos anos 70. Em 77 eu tinha 9 anos e eu me lembro que começou a se falar em divórcio. Os direitos de cada cônjuge, o direito de se casar novamente, de constituir uma nova família. Foi um assunto que emergiu nos anos 70. E aí, nos anos 80, uma separação conjugal já não era uma coisa tão trágica quanto nos 70. E hoje, às vezes, você entra em escolas, por exemplo, que 1 ou 2 têm pais casados, né? Então, assim, a coisa um pouco deu uma revertida, né? Acho que as pessoas hoje têm pouca paciência, né? E para relacionamento você tem que ter paciência. Andréia, eu faço uma pergunta. E primeiro uma colocação. Outro dia eu estava andando na rua e eu vi um cachorro. Fui fazer carinho. E perguntei para a menina, qual a idade do cachorro? E ela disse, não sei. Ele é do filho do marido da minha mãe. E aí isso me deu um nó na cabeça, que eu não entendi nada, eu só entendi que aquilo era um cachorro. E eu disse, tá bom, fui-me embora. E depois eu entendi que a mãe tinha casado com outro cara que tinha um filho que era o dono do cachorro. É o enteado da mãe que tem um cachorro. Eu não estava preparado para essa resposta. Eu tive que sentar, meditar. É porque você é de 68. Exato. Processar. Exato. E aí hoje você tem grupos familiares atípicos, com filhos diferentes e tal, e muitas vezes o filho gostou da mãe ou do pai do segundo casamento, mas o pai ou a mãe já está no terceiro. E você tem agrupamentos atípicos, né? Como assim, eu atendo filhos de pais homoafetivos, e você sabe que, assim, durante um tempo, a criança precisou digerir essa coisa de não ter mãe. Aí você acha que não, né? Mas, assim, aquela criança, até porque ela está numa escola que tem Dia das Mães ainda, é uma escola mais tradicional. Aí você tem aqueles de famílias de... Os dois são separados com filhos, aí se juntam e têm filhos em comum. Assim, a gente está vivendo uma mudança e foi uma mudança muito rápida. Olha, se a gente parar para pensar. Imagina você ser um adolescente e ser apresentado ao seu novo irmão. E o que pode acontecer dentro dessa casa? Só Deus sabe. Pois é. Mas, assim, existem famílias que lidam bem com isso, outras não, né? Agora, assim, nós temos novas configurações familiares, é fato, né? Homens casados com homens, mulheres com mulheres, e aí... Famílias monoparentais. Monoparentais,
né? E, inclusive por adoção. Mas achei legal esse casal homoafetivo ter colocado o filho para fazer terapia. Achei muito bacana. Sim, veio até por litígio também, né? Não veio, tem um litígio, aí colocaram em terapia, e os dois foram de acordo. Mas, assim, a criança vive questões do litígio, mas vive essa questão, quem é... Mas já passou isso, ela digeriu, assim, quem é minha mãe? Porque era de banco de óvulo, né? Então, isso a gente está se deparando cada vez mais, tanto na clínica quanto no judiciário, né? Então, mulheres brigando com mulheres por guarda, homens brigando, né? Eu ainda não, assim, de forma próxima, existem as famílias poliafetivas, né? Eu ainda não tive... Agora, Andréia, essa rotatividade... já é uma nova realidade? Trissal? Assim, e até mais do que trissal. Até mais. Mas aí eu já acho... Você imagina filho nessas configurações. Mas eu faço uma pergunta. Mas a questão é assim, como fica o direito dessas pessoas e dessas crianças nessas novas configurações, né? Essa rotatividade, ela não fragiliza os vínculos? Porque, veja bem, você conviver com aquele irmão, aquela irmã, aquele pai, aquela mãe ou aquele segundo pai, com todos os defeitos, com as qualidades, bem ou mal, você vai aprendendo a lidar com a tolerância, com a resiliência, é o que temos. E eles muitas vezes podem até servir de exemplo negativo. Olha, esse não é o pai que eu quero ser no futuro. Só que hoje você tem uma rotatividade tão grande, e eu vejo crianças vendo assim, a mamãe não gostava do namorado, trocou por outro. E isso acaba gerando uma relação talvez mais mercantilista com as pessoas. Como se você comprasse uma calça que não te serviu bem. Então você tenta... Eu acho que o que acontece, o reverso disso tudo, é que você tem pessoas sem vínculos, sem um eixo, sem uma matriz. E que muitas vezes vão procurar essa referência numa matriarca, na vovó original, que bem ou mal está lá na casa dela. Ou vão buscar isso nas relações, em relações de codependência, de umas relações mais abusivas, né? Assim, elas ficam... Porque elas não têm, muitas vezes, um eixo mais sólido, e elas buscam isso externamente para gerar segurança. Mas nem sempre é a melhor escolha, né? No sexo afetivo, né? Num relacionamento. Sim. Busca externamente. Entendi. Entendeu? Essas relações abusivas, e muitas vezes, assim, se você vai pesquisar e compreender, né, a dinâmica, né? Então, assim, muitas vezes se busca fora, ou algo igual, que é como se aquilo fosse o normal, que eu, por exemplo, se eu tinha um pai abusivo, seja lá psicologicamente, então, assim, ou eu busco algo que é normal para mim, ou eu busco... igual filho... Eu já atendi muito filho de alcoólatra, né? Então, ou eles buscam um alcoólatra para cuidar como se estivessem... Eles ficam na expectativa de mudar e de curar aquela pessoa como se fosse, né, o pai ou a mãe. Ou eles passam a ter asco total de álcool, impressionante, assim. Isso são coisas que eu vejo, assim, ao longo do meu trabalho, assim, e buscam, né, externamente algo que lhes dê segurança, né? Então, isso que você está falando, eu acho muito importante, porque nós estamos vivendo uma geração que é a geração do quero um Uber. Meu filho dirige porque eu obriguei, porque essa geração não está nem aí. Como na nossa época, não sei se vocês foram assim, eu com 18 anos, primeiro dia depois dos 18 anos, eu já estava dirigindo. Claro! Né? Eu ia pra praia, claro. Era uma... Gente, eu fui porque eu obriguei. E aí é tudo na base do Uber, iFood. Então, é tudo para eles, né? Embora assim, eu tente dar para ele uma referência sólida, mas a geração deles é tudo muito volátil. E olha... E aí, assim, quando a gente vê, por exemplo, isso eu vejo, porque eu trabalho muito com família, eu trabalho no judiciário, por exemplo, pessoas que se separam, e aí a criança... E aí, às vezes, já apresenta logo o namorado ou a namorada, aí daqui a pouco terminou, aí apresenta o segundo, aí apresenta o terceiro.
E sabe que o que Sabe? acontece? Eu não sei se aí é conservadorismo dos 68, 69, né? Mas eu acho assim, gera realmente essa fragilidade de vínculos, Ô, né? Andréia, você sabe o que acontece também? A gente estava falando sobre o luto dos pais. Você acaba tendo o luto das madrastas e dos padrastos. Ah, sim. Eu conheço o caso, por exemplo, de uma amiga minha que teve um relacionamento com um homem e que ele era pai solteiro. Uhum. E a filha adorava a minha amiga, que se separou, e a menina enfrentou um luto muito doloroso. Ela se apaixonou pela minha amiga. Uhum. Então você também tem esse tipo de Sim, cenário. Sim, sim. E, sabe, imagina eu chegar para você e você me perguntar assim, como é que é a sua relação com seus pais? Eu disse, olha, eu gostava muito da terceira madrasta que eu tive, mas o melhor foi o segundo padrasto. Meus pais eu nem sei quem são. Uhum. Sim, sim. Quer dizer, às vezes você até naturaliza o luto, a perda. Você já aprende a lidar com a perda de uma forma muito precoce. Uhum. Você tem pais ausentes, desde sempre. Sim, sim. Né? Bem ou mal, por Uhum. incrível que pareça, esse luto mais avançado não deixa de ser um privilégio, porque você está perdendo algo que você teve. Uhum. Depois, Coisa que quem teve essas famílias, esses casamentos prolongados, talvez tenha mais dificuldade de lidar, né? Não sei, eu acho que é uma coisa para se estudar aí ao longo do amadurecimento dessa geração nova. Será que eles vão lidar com o luto como a gente lida? Não sei, vão né? lidar com o pertencimento, com a perda, com a constância. Como é que vai ser a relação de uma criança que vê o pai e a mãe mudar de parceiro toda hora, a qualquer pretexto? Né? Se a terceira namorada do papai morreu, mas ele já está na 18ª, o que isso significa? Entendo eu. Mas, de novo, pode ser conservadorismo meu. Entendo eu que isso gera uma fragilidade de vínculos. Isso. Mas eu acho Porque que a gente Mas quem está falando é a Andréa Calçado ou é a psicóloga Andréa Calçada? é a psicóloga. Mas às vezes, assim, não dá pra gente. Né? Porque entendo eu e a psicologia, né, disso, assim, da importância dos vínculos de afeto. Né? O quanto os vínculos de afeto seguros, eles geram segurança interna. E aí a gente está falando de situações onde você tem fragilidade nesses vínculos. É isso, né? O programa Ronaldo Jackson é um programa também de saúde mental, né? A gente milita muito nisso. Tá pesado. A gente tá pesado. A gente milita muito, né? A gente gosta da saúde, né? Não é questão pesada, é porque você colocou que é muito bacana um pai ou uma mãe numa idade avançada buscar sua realização pessoal. Beleza, eu concordo que sim, tá? Concorda mais ou menos, né? Pera, eu não tô fazendo a apologia do casamento infeliz, não é isso, tá? Mas muitas vezes essa aventura, ela tem consequências dolorosas. Rony, tudo vai ter consequência. Mas eu concordo com você falou bastante aí, você aprofundou e com o André, da questão da responsabilidade afetiva, né? Enfim, um dos termos da moda, já vi responsabilidade mais de afetiva. assim, de se separarem e conseguirem fazer isso com respeito e virarem até amigos. Responsabilidade com o parceiro, parceira e também com os filhos. Aí nem se falam mais, entendeu? Então, assim, de novo, acho que as pessoas têm direito a escolhas, né? Mas eu acho que tem que ser com responsabilidade. Né? Porque, querendo ou não, você tem responsabilidade pelos vínculos de afeto daquela família. Agora, também acho que, assim, viver num casamento infeliz, onde as pessoas mal se falam, onde se agridem, gente, aí todo mundo sofre junto também, né? Então... É inevitável, Rony. Tudo vai ter vantagem e desvantagem. Olha, o que eu vejo é o seguinte, que essa geração nova que está aí, nós estamos com 57, a geração dos 20, 25, 30, ela é muito menos romântica do que nós fomos. Nós idealizamos a relação amorosa como a salvação de todos os nossos problemas, até os filmes, o marketing nos induzia a isso. Essa geração que está aí, muita gente simplesmente não pensa no contexto amoroso, quer viver a vida e pronto, acabou.
Há controvérsias. Esse assunto para um próximo programa que o Rony e eu já até combinamos de fazer sobre os aplicativos de relacionamentos. Queremos muito que você fale, mas não é hoje, é para o próximo. Mas o que eu sustento, Jackson... Porque muita gente está aí buscando romance e casamento, sim. É. Jovens. De todas as idades. É. Muita Pode gente. ser. Olha só, quem não gosta de se sentir amado, né? Não, é uma coisa para um programa a gente fazer um dia, por que as pessoas acreditam tanto no casamento? Eu achava uns 5, 6 anos atrás, casamento não tá, casamento caiu. O quê? Todo ano tem feira de casamento, feira de noiva, bomba, Rony, bomba, é um business multimilionário. Então, por quê? Porque a indústria do casamento tá aí, as casas de festas, o vestido de noiva. E você já pode contratar a casa de festa para 2 festas, porque o primeiro casamento não vai durar, vai ganhar a terceira. Aí dá promoção. Você tem um bônus se fizer já pagar. Exatamente. Case 3 vezes e pague 2. Essa é muito boa. Quem casar 4 ganha um 5º casamento homoafetivo. Entendeu? Veja bem, eu não estou aqui fazendo... Por isso que eu quis que o Rony entrasse no programa, porque ele é maravilhoso. Eu não quis. Ele é um stand-up comedy. Eu não estou aqui fazendo apologia do sofrimento, não é isso, tá? Mas eu acho que essa geração nova que está aí tem um desapego pelo relacionamento, eles têm uma visão avulsa de si mesmos, que ela, em alguma medida, é fruto das relações parentais. Sabe, veja bem, não estou fazendo apologia do casamento infeliz. Você quer se casar, Rony? Eu não. E ele é de 68, Andréia. Mas cada caso... Aí, gente, tá solteiro, hein? Ó, tá solteiro. Assim... Aí, de novo, aí é a Andréia falando, né? Que eu acho que... Mas se for um casamento bacana, né? Eu acho que vale muito a pena, né? Meus pais são casados há 65 anos. Nossa. Haja paciência. Mas, assim, eu acho que quando você desenvolve amor, né? Amor mesmo. Né? Chega uma hora que você deixa de ser, né? Viveram amigos, né? Então, e para mim, enquanto filha, isso foi importante. Agora, talvez eles tenham passado por diversos momentos, mas já, de repente, um queria jogar o outro pela janela, né? Tenho certeza disso. E será que não jogar não é uma lição para o filho que no futuro não vai querer ser jogado fora numa situação de vulnerabilidade? Veja bem, eu não tenho resposta, é uma pergunta retórica. Talvez fosse bom trazer alguém mais novo para uma discussão dessa, né? Assim, eu acho que talvez eles normalizem essas relações mais curtas. Mas eu entendo que a necessidade de se sentir amado está sempre aí. Talvez tome outros formatos, né? Isso eu acho que, assim, desde bebê, né? A relação com a mãe, com o bebê, dos pais com o bebê, isso ali é carinho, cuidado, atenção. Mas eu realmente não tenho muito, assim... Eu vejo que é uma geração muito mais fluida, né? A maioria deles diz que não quer filho. Não sei se vocês já viram isso. A maioria que eu pergunto, assim, eles não querem filho. Aparentemente, a estatística, a pirâmide etária brasileira tá começando a aparecer com a europeia, né? Não quero. Agora, não ter filho, de ter pouco filho. Aí acaba engravidando acidentalmente, né? Mas, assim, eu vejo que eles estão com dificuldade. Filho tá caro. Na verdade, hoje tem aí entra a mídia, né? Essa coisa muito narcisista mesmo, né? De altos cuidados o tempo todo, de viagens o tempo todo. E aí, assim, tem que se viver, né? Uma escola é cara. Filho dá defeito. Filho entra na adolescência, é um saco, né? Dá trabalho, né, gente? Relacionamento dá trabalho, seja com um parceiro, seja com filho, é tudo trabalhoso. E aí eu acho que é uma geração que não sei, acho que eles vão ter que bater muita cabeça, sabe? Assim. Tô falando assim, olha só, eu tenho um filho que tem 22, tá? Então, eu tô acompanhando isso, né? Então, assim, eles têm outra cabeça, não dá para eu ver a vida, né? Ele não vê a vida pelos meus olhos, né? Só tento dar referências boas para ele vai trilhar o caminho dele, né? Então... Rony tem 10 filhos.
Cachorro. Aí eu tenho 2 cachorros, um filho e um marido há 22 anos. É outro filho. Qual o nome dele? Alexandre. Alexandre, um abraço. Alexandre é o nome do filho ou do marido? Não, do É filho também, né? Não, olha só, ele é muito parceiro. É, né? Ah, que bom. É que eu gosto, É, eu gosto de ele é brincar. Eu parceiro. gosto de Não, dizer que os maridos é são... uma situação, né? Mas ele é muito parceiro. Isso não... E o filho, né? Então, é isso. Gente, agora é aquela hora que o público fala assim, a gente tem que caminhar. Andréia, sua mensagem final. É isso. Porque, assim, é engraçado que das outras vezes que eu venho aqui, eu acho que tinha um tom mais briga, de litigância, de falar de justiça, né? E hoje foi falar de uma coisa mais boa e pesada, boa por um lado, pesada por outro, né? Eu acho que, assim, é a vida, né? É a vida como ela é, né? Então, vamos em frente, não tem outro jeito, né? Pessoal, se inscreve lá no canal, dá like. Agradeço muito a participação. Andréia, muito obrigado, tá? Obrigado, Rony, vem cá. Até a próxima, gente. Até logo.